O Falando Nisso Band começou. Após 3 meses de deflação, o IPCA sobe. Com o resultado, a inflação no país já acumula alta de 6,47% em 12 meses. Ou seja, deve terminar o ano acima da meta do Banco Central para 2022. Famílias sofrem com contas atrasadas. Uma conta alta para as famílias, mas também para a economia. Com parte da renda já comprometida, as famílias param de consumir, o comércio para de vender, a indústria deixa de produzir. E uma roda importante que faz girar o crescimento do país passa a andar mais devagar. Fim do mistério? Luzes avistadas seriam de satélite. Um estudo feito por um ufólogo dos Estados Unidos, onde esses eventos também já foram registrados, aponta que as luzes são reflexos do Sol em satélites. Segurança no ar, cabras para espantar aves no Galeão. A Baby Bot, como é chamada pelos funcionários do aeroporto, tem a função de capinar o mato em volta da pista. E apetite é o que não falta para ela. Bares e restaurantes, reforço nas equipes para a Copa do Mundo. Os cargos com mais oportunidades de trabalho são para auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom e atendente. E no estúdio vamos entender como o lado emocional pode causar a queda de cabelo. Sexta-feira, dia 11 de novembro. Falando Nisso Band está no ar. Vamos começar a nossa sexta-feira com o Falando Nisso. Boa tarde para você que está assistindo a gente. Oi, amigo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você que está em casa. Vamos começar, então, o nosso programa com aquela mensagem do dia para você se inspirar também. Nem tudo é como achamos que deveria ser. E tá tudo certo, né? Não precisa ser mesmo. A gente não tem esse conhecimento e o poder de estar sempre no controle. Não sabemos o que é melhor para o nosso dia de amanhã. Então, deixa rolar. Pois é, antes de qualquer revalia aí contra a vontade ou permissão de Deus, reflita que a fé é crer que Ele sabe de tudo e só permite acontecer o melhor para todos nós. Respira fundo e confia. Olha, tá a fim de ganhar um super prêmio? É um kit de beleza da Tracta para você cuidar da sua pele. Olha só quanta coisa! E aí, para participar, você tem que curtir essa foto que está no nosso Instagram. Anote aí, @FalandoNissoBand. E aí você tem que marcar 2 amigos nos comentários. No dia 30 de novembro, ainda tem um tempinho, então aproveite para participar. Você vai conhecer nós também, quem vai ser o sortudo ou a sortuda desse prêmio aí. Perfeito. Vamos para o assunto do dia então, gente? Vamos. Sobre emoções e sobre a saúde capilar também. Será que tem alguma ligação quando a gente pensa, né? Será que tem alguma coisa a ver a cabeça dentro para a cabeça fora? Será que afeta? Será que reflete? Quando a pessoa está arrecando os cabelos, será que isso pode também dar algum problema? Ou fala assim, gente, eu tô tão nervoso que eu vou ficar careca daqui a pouco, né? Não tem gente que fala Faz assim? sentido ou não faz Será que sentido, faz sentido isso? Vamos entender hoje então. Aliás, Vamos eu ver. vou convidar você em casa para participar com a gente da enquete, tá bom? Que é @Falando Nisso Band. São 2 perguntinhas que você pode responder pra gente lá. A primeira pergunta, você tem problemas de queda de cabelo? 57% de quem respondeu aqui dizendo que sim, tá? E o estresse pode causar queda? Todo mundo afirmando que sim. É isso mesmo. A gente sabe que alguns fatores influenciam na saúde capilar. Por exemplo, fatores genéticos, né? Se você tem pai, por exemplo, que tem queda de cabelo, é bem provável que também você possa ficar careca, né? Fazer o quê? Genética também, distúrbios hormonais. Mas você sabia que o desequilíbrio emocional tem um peso importante e pode sim prejudicar a saúde dos seus cabelos? A gente vai conversar agora com o médico dermatologista, especialista também em transplante capilar, o doutor Leopoldo Dualib. Doutor, muito obrigada pela sua participação Prazer aqui. estar aqui com vocês. Boa tarde para todo mundo que está aí em casa. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o estresse, então. A gente pensa em estresse, pensa em cortisol, né? E a gente fazendo uma pesquisa entendeu que esse hormônio do estresse, ele pode prejudicar, sim, a questão da saúde do cabelo, mas como a saúde do corpo todo, né, doutor? Explica pra gente, então. Perfeito. Quando a gente passa por um período estressante ou mesmo uma cirurgia, há uma alteração hormonal em todo o corpo. Um deles acaba sendo o cortisol. E muito provavelmente essa alteração hormonal, toda essa alteração que o corpo passa durante esse processo estressante, deve afetar os cabelos. E a gente acaba vendo essa queda de cabelo
depois desse período mais estressante, só que acaba sendo um pouquinho depois desse momento que a pessoa acaba passando. Então não é bem exatamente, é um pouco depois. É verdade que o folículo capilar, ele produz o hormônio do estresse, que é o cortisol? Então, dentro da parte hormonal dos folículos, ali realmente tem muita coisa que a gente não conhece muito ainda. Mas tem produção de fatores de crescimento, produção de fatores de hormônios, e há uma regulação entre as células dentro do folículo. Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Aquela coisa bem pequenininha, realmente tem muita coisa ali que a gente está para descobrir. Já tem perguntinha chegando no nosso WhatsApp, vou reforçar para vocês aí, 12 997167989. A primeira pergunta é da Camila. Ela quer entender assim, que ela está com várias feridas na cabeça e com isso está caindo muito o cabelo. Será que tem a ver com o emocional? O que posso fazer, doutor? Então é interessante aqui, Lucas, que a gente tem duas coisas. Uma que são as feridas e outra que é a queda de cabelo. Será que elas estão relacionadas ou será que foi uma levada à outra? Porque tem o nome de uma alteração que se chama tricotilomania, que é o ato da pessoa ter uma impulsão, um poder incontrolável de puxar o cabelo e não consegue ter esse controle. Então a pessoa acaba puxando mesmo um pouco mais sem conseguir parar aquela ação. Então a gente chama isso de tricotilomania. E acaba algumas vezes levando a feridinhas no couro cabeludo também. Então aí a gente tem que saber o que está acontecendo. Será que é uma queda de cabelo porque está sendo puxado sem a pessoa conseguir controlar? Ou será que é alguma outra causa? Será que é uma alteração hormonal? Será que é uma calvície? Ou será que é outra coisa? Doutor, então vamos tentar explicar para as pessoas que estão assistindo a gente como que o estresse, a ansiedade, elas atrapalham essa saúde do cabelo e principalmente como identificar que é uma queda relacionada ao humor, enfim. Então, isso é um ponto muito importante. Quando que é uma queda normal, quando que é uma queda alterada. No dia a dia, a gente vai sempre encontrar mais fios no chão, no fio de cabelo no chão. É muito natural isso, só que uma pequena quantidade. E esse padrão que cada pessoa tem é um padrão fixo. Então, se cai em 20, 30 fios por dia, em geral vai cair aquela mesma quantidade todos os dias. Agora, quando começa a cair mais fios, passa para 40, 50, 60, 100, 150 fios ao dia, aí tem que chamar atenção. Então, qual que é o ponto aqui? Você tem que saber o seu padrão de queda de fios, aquela quantidade que é o seu padrão, e se aumentou 2, 3, 4 vezes por algumas semanas, fique atenta e vá buscar ajuda. Em relação à queda de cabelo pós-estresse emocional, em esses casos, geralmente é quando o estresse é muito acima da média. Porque quando é o estresse do dia a dia, aquele estresse do trabalho ou com os filhos, isso dificilmente vai levar a uma queda de cabelo. A gente já está acostumado com essa rotina. Exatamente. Agora, senão eu já estaria careca. Agora, se a gente passa por uma pandemia, perde um ente querido, tem que mudar de cidade, toda a nossa rotina acaba mudando, ou seja, começa a ter aqueles picos de estresse que você não dorme direito, você não come direito, aí sim, isso pode levar a uma queda de cabelo muito importante, que é aquela de cabelo que eu comentei. Você tem a sua queda padrão, mas ela aumenta para 2, 3, 4 vezes acima da sua rotina. Isso sim, pode acontecer. Doutor, já tem perguntinha aqui, essa eu vou deixar no ar. Que quando a gente fala de queda de cabelo, essa palavra sempre aparece pra gente, minoxidil. Então a gente vai entender já, doutor, se o minoxidil, que é tão famoso e muita gente gosta e usa, se para esse tipo de queda de cabelo, ele vai ajudar ou não. Segura só um pouquinho. Vamos falar agora sobre a inflação que voltou a subir depois de 3 meses seguidos de taxas negativas. Pois é, a alta nos alimentos foi o que puxou realmente esse índice para cima e o João Marcelo explica pra gente. Encher o carrinho pesou mais no orçamento em outubro. Frutas e verduras, em geral, subiu muito. O que eu pego assim mais é na terça e na quarta-feira, que são alguns produtos também em promoção que eu venho sempre pego. Acaba substituindo, né? Compra o básico e vai repondo o que dá. Não dá para comprar tudo como era antes, infelizmente não tem como. Depois de 3 meses de deflação, outubro terminou com uma inflação de 0,59%. Segundo o IBGE, alimentos e bebidas foram os produtos que mais puxaram o IPCA para cima. Eu destaco 2 em particular, a batata inglesa, que teve um aumento nos preços de mais de 23%, e o tomate, que teve uma alta de cerca de 18%. Itens de higiene pessoal e planos de saúde também influenciaram, assim como a alta do grupo Transportes. Gasolina e diesel caíram bem menos dessa vez e as passagens aéreas dispararam.
Com o resultado, a inflação no país já acumula alta de 6,47% em 12 meses. Ou seja, deve terminar o ano acima da meta do Banco Central para 2022, que era de no máximo 5%. O único setor que apresentou queda foi o de comunicação, com serviços de internet e telefonia móvel mais baratos. Pelo menos, né? Agora uma informação preocupante. A inadimplência bateu recorde no país. Pois é, e quem mais sofre com isso, gente, é quem ganha menos, como a gente vê agora na reportagem de Olivia Freitas. Sérgio é chaveiro. Vive do serviço prestado na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Nos últimos 2 anos, a clientela diminuiu. As dívidas aumentaram e a prestação do cartão de crédito vencida ontem ficou para depois. Eu tive que escolher entre pagar o banco ou continuar me alimentando. 1 em cada 3 famílias brasileiras terminou outubro com contas em atraso. É a maior taxa anual desde 2010. Osiel é taxista, recorreu aos empréstimos pessoais durante a pandemia. Viu as contas e as dívidas se misturarem e hoje tenta renegociar para voltar a ter crédito. Eu parcelei tudo, né? Eu parcelei algumas coisas. O único que ficou agora são mais um empréstimo, né? Que eu estou tentando, né, negociar, né? Empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial. Dinheiro que o banco oferece sem exigir garantias, mas cobra caro nos juros. E é para onde recorrem principalmente os mais pobres. 40% dos inadimplentes neste tipo de crédito recebem até 2 salários mínimos. Uma conta alta para as famílias, mas também para a economia. Com parte da renda já comprometida, as famílias param de consumir, o comércio para de vender, a indústria deixa de produzir. E uma roda importante que faz girar o crescimento do país passa a andar mais devagar. O olhar da política social tem que ser muito mais amplo, não é só dar condições para, né, enfim, uma renda de curto prazo. A questão é essa, você dá um acesso a crédito a uma família de baixa renda sem educação financeira, sem ajudá-la realmente a ter condições de voltar a consumir, de conseguir gerar uma renda no futuro, é bem arriscado. É a provisão divina que a gente tem que viver mesmo, né, gente? Porque ganhar pouco, ainda ter que fazer milagre com isso, é só por Deus mesmo. Só brasileiro. Pois é, no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho o fim desse mistério das luzes que a gente vem comentando aqui no programa, que foram avistadas pelos pilotos. E vamos conferir também as dicas do Dr. Marcos Massal. Você sabe escolher a cama adequada para o seu pet? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Já estamos de volta e agora abrindo o nosso segundo bloco com uma super dica para você. A mega loja de departamentos Mamãe Presentes agora é Voni Cosméticos. Pois é, aquela grande loja rosa beirando a Dutra, aqui em São José dos Campos,
Tá cheia de promoções realmente para esse mês de novembro. E a gente quer destacar para você que na mega loja de departamento Voni Cosméticos você encontra, gente, de tudo para sua família. Tem várias coisas com os melhores preços. Olha só, tem roupas, acessórios, utilidades domésticas, decoração. Tem várias coisas aqui, ó. Olha, também maquiagem, produtos de limpeza, de tudo um pouco, né, amigo? Pois é, são as melhores marcas de cosméticos e também maquiagens. Bora conferir então as ofertas de hoje, começando com essa toalha umedecida. Vou virar para vocês aqui, gente, para vocês verem. Vou virar as duas, porque o preço tá incrível, viu, gente? My Mimos, 120 toalhinhas para você, R$ 5,99. Também tem a toalha umedecida Bebê Feliz, com 120, R$ 6,49. Os preços estão ótimos, porque toalhas assim, com essa mesma concentração, sabe? Sim. R$ 10, R$ 12 por aí, viu, amigo? Tá valendo a Eu sou pena. mamãe e eu sei quanto custa. Tá sabendo o que tá falando, né, amiga? É. Experiência. Agora a gente vai para as fraldas. Fraldas Baby Sec a partir de R$ 14,90. Você encontra, inclusive, vários tamanhos, tá bom? Vamos para os shampoos? Vamos sim, shampoo, gente, maravilhoso. Aquele, Da sabe, da Johnson Baby, que é super demais. Então, olha só, vou falar para vocês aqui, de 200 ml, R$ 16,90. E tem várias linhas lá, os cheirinhos, um mais gostoso que o outro, amiga. Todos são uma delícia. São mesmo. Eu tenho todos lá em casa e vou revezando. Eu lavo meu cabelo com ele, é tão bom. É, porque ele é neutro, amigo. É, então, nossa, deixa o cabelo leve. Não agride. E também não dói os olhos, né? Se caiu alguma coisa. Sim. Vamos continuar. Secador de cabelo, tá Milano, 220 volts, 6 vezes de R$ 33,32, ou seja, R$ 199, amigo. Nossa, que legal, né, amiga? Tem também bonito. chapinha, a gente gosta, às vezes, cá. de deixar o cabelo bem chapado. Às vezes. Às vezes, sempre, a mulherada todo usa dia. sempre, né, gente? Pois é, então essa daqui que a gente tá vendo aqui, MQ Titanium, Slim Azul Bivolt, 6 de 65 ou R$ 390, amiga. Aí também, bem embaixo, isso, amigo, você. tem uma escova de cabelo que ela é 3 em 1, tá? Ela é secadora, ela alisa e também modela. É aquela que gira assim em espiral e vai modelando o cabelo. Gente, 6 de R$ 44,99. R$ 269 para você, então, viu, gente? Então, olha, a mega loja de departamentos Voni Cosméticos fica bem na beira da Dutra, no sentido do Rio, bem ao lado do Açaí Atacadista, sabe? No Parque Industrial, aqui em São José. É isso aí. Fica em São José dos Campos. E aí, quando você for à loja, é tão gostoso, gente, porque uma das coisas que é muito chata é você ficar procurando lugar para parar. Nossa, ninguém você mais quer parar quer, e né? não consegue. E lá tem estacionamento, é enorme e é gratuito. Então, aproveite, vá conhecer a Voni Cosméticos, leve a sua família, porque no fim é um passeio para todo mundo. É um passeio para todo mundo, com certeza. Bora ir para Voni, então, todo mundo junto. Vamos de previsão do tempo para saber como é que fica para esse final de semana? Cadê a Amanda para comentar com a gente? Boa tarde, amiga. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham. Com a atuação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera, tem previsão de chuva na região nesta sexta-feira. Atenção principalmente em áreas da área serrana. Na Serra da Mantiqueira, são esperados acumulados entre 15 até 30, 40 milímetros, não se descartando o risco de transtornos, mesmo que de forma pontual. Atenção principalmente na pista molhada. A expectativa também é de chuva entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, mas com acumulados um pouco menos expressivos. Mas, claro, toda a atenção é pouca. A expectativa é de sensação de tempo abafado, porque a chuva deve acontecer mais à noite. Antes disso, o sol aparece e a temperatura deve chegar a 25 graus em Cunha, a 29 graus em Monteiro Lobato. Durante esta sexta-feira, máxima prevista de 28 graus em Pindamonhangaba, 24 graus em Campos do Jordão, 27 graus em Ubatuba, todas com possibilidade de chuva. Assim como em São José dos Campos, mais um dia de tempo abafado, faz calor hoje, máxima de 28 graus, e no finalzinho desta sexta-feira são esperadas pancadas de chuva que devem continuar ao longo da madrugada. E é por isso que no sábado também tem previsão de chuva, inclusive logo pela manhã. Mas teremos períodos de melhoria, a temperatura vai chegar a 27 graus. No domingo tem previsão de chuva rápida, máxima de 29 graus à tarde. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos na casa de 28 quilômetros por hora. Olha, você também pode participar do Falando Nisso de hoje, que está falando sobre a saúde do couro cabeludo. Você sente, por exemplo, que o seu cabelo está caindo? Você sabia que fatores como a ansiedade e o estresse podem ser a causa desse problema?
Pode mandar sua perguntinha, o Dr. Leopoldo, que é dermatologista, vai responder com certeza. E já tem pergunta, né, chegando, Tem amigo. sim, aquela pergunta que o Daniel enviou sobre minoxidil que eu deixei no ar, a gente vai responder para você, viu? O uso de minoxidil ajuda no crescimento do cabelo ou é mito? E jogando para o caso de hoje, que a gente está pensando do lado emocional, ele pode ajudar também, doutor? Perfeito, Daniel. Então, o minoxidil a gente usa muito no dia a dia do tratamento das quedas de cabelo, porque ele ajuda a crescer mais os fios e também a engrossar mais os fios. Só que não são em todos os tipos de queda de cabelo que a gente pode usar. Como o Lucas comentou aqui, na queda de cabelo pós-emocional, pode até piorar essa queda de cabelo naquele momento. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai usar as medicações. Nem toda medicação serve para todo tipo de queda de cabelo. Interessante, porque vamos combinar, gente, esse minoxidil tem gente que compra e fica usando pela internet sem indicação de médico. Então, é legal para todo esse médico. Não é para todo mundo. E agora a gente tem a versão tanto de passar quanto de tomar em comprimidos. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado ainda quando é que vai usar essas medicações, que o minoxidil ele pode abaixar um pouco a pressão também. Depois então a gente fala sobre os tratamentos para essa queda de cabelo com o fundo emocional. Agora, doutor, quais são os outros problemas capilares que podem acontecer fora a queda de cabelo? Perfeito. Então, a queda de cabelo pós-emocional, ela pode ocorrer, aquela que é cair generalizado, o cabelo, mas também pode ocorrer, ou na verdade, estimular uma queda de cabelo que a gente chama de alopecia areata, que são áreas redondinhas que fica literalmente sem cabelo. Isso é uma doença autoimune que acaba levando a queda de cabelo e o estresse emocional pode ser um fator desencadeador, ele pode dar uma piorada e aparecer em novas áreas sem cabelo. O outro tipo de queda de cabelo que pode ocorrer, de fundo emocional, até comentei no bloco anterior, que é a tricotilomania, ou seja, a pessoa tem aquela impulsão de arrancar os fios e acaba não conseguindo controlar. E a parte emocional está muito associada a essa queda de cabelo também. Doutor, até quando o doutor falou esse nome diferente, alopecia areata, né? É assim que fala, doutor? Exatamente. Eu peguei uma fotinha aqui para o doutor até comentar. Põe para mim, por favor, Até para as pessoas entenderem um pouquinho, pra né? gente ver. É assim que fica? Isso, perfeito. Fica bem lisinho então, assim mesmo? Esse é o tipo mais comum de alopecia areata, que são áreas redondas, áreas ovais, literalmente sem cabelo. Olha só. E depois, com o tratamento, começa a crescer cabelo, muitas vezes ele começa a crescer mais branco e depois que ele vai voltar mais pigmentado. Então, essa seria o tipo de queda de cabelo de um fundo autoimune e que pode ser estimulado pela parte emocional. Pegar esse gancho do cabelo branco, porque a gente recebeu uma perguntinha e muito se fala assim, ai, tô muito estressado, o cabelo tá ficando branco, né? Isso é verdade ou não? E a Gisele quer saber isso também. O branqueamento dos fios pode ser desencadeado por estresse? A gente ouve muito isso, doutor. O aparecimento de fios brancos, isso acontece ali por volta de 30 anos de idade. Nem todo mundo, obviamente, mas a grande maioria vai ser por volta dos 30 anos, principalmente nas regiões laterais e depois vai aumentando em todo o couro cabeludo, ficando mais grisalho à medida que a gente vai envelhecendo com o tempo. E tudo isso ocorre porque a nossa produção de pigmento, ela é limitada, você tem uma quantidade X, o pigmento do fio, e com o tempo você vai usando com o crescimento dos ciclos do fio ao longo do tempo e chega a um ponto que acaba. Acaba primeiro na região lateral e depois no resto do couro cabeludo. E tem alguns fatores que podem acelerar esse processo, que um deles é o estresse emocional. Mas aí tem que ser uma coisa muito forte, muito acelerada para realmente influenciar. O principal ponto é a genética, ou seja, a predisposição da pessoa. Depois, doutor, você poderia então dar algumas orientações de como a gente pode melhorar a saúde capilar, tá bom? Sem dúvida. Ótimo. Vamos agora conferir as dicas do Dr. Marcos Massal, da Polipet, que ele separou para a gente no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje a dúvida é sobre cama para pet. Como escolher a cama adequada para cada tipo de cachorro. Então, hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de camas, né? E a gente deve sim prestar muita atenção na escolha. A escolha deve ser feita de acordo com o tamanho do pet, né? Com o tipo de pelagem também é importante, né? E onde ele fica, né? A cama de um cachorro que vai ficar no ambiente externo, né? Mesmo que protegido, mas fique fora, ele normalmente sofre muito desgaste, atrito, então tem que ter um fundo rígido, né? Aquelas de plástico duro, para não rasgar, não expor aquele material de
recheio dele, né? O cachorro que fica dentro de casa, que a cama vai ficar na sala, por exemplo, pode ser uma cama mais suave, mais pequena, né? Porque normalmente eles são pequenos, né? E bem macia, né? O que a gente tem que sempre observar é que o cachorro, muitas vezes, ele começa a morder o material da cama, né? Isso pode expor o tecido interno e muitas vezes ele pode ingerir. Então a gente tem que também escolher uma cama bem resistente e sempre ficar de olho para ver se ele não está sendo rasgada, né, com a mordida do cachorro, para não ter aquele perigo de ingestão de corpo estranho, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de camas confortáveis, né? Então a escolha deve ser feita com bastante cuidado e a gente pode orientar, né? O pessoal da loja com certeza pode orientar o tutor de uma forma adequada. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Agora a gente vai retomar um assunto que a gente já vem conversando aqui há uns 2, 3 dias, né, amigo? Ai, meu e é Deus. super curioso. A gente comentou que pilotos de avião viram luzes diferentes entre o céu de Belo Horizonte e de Porto Alegre nesses últimos dias. E aí, amigo? Pois é, tá todo mundo curioso para saber se é ET ou não é, mas parece que agora tem uma teoria que vai explicar o que provoca realmente esse fenômeno que assustou tanta gente, né? O Tiziano Keres vai explicar tintim por tintim. Presta atenção. Ali tem outro. Ali tá voltando lá, gente. As misteriosas luzes se movendo foram flagradas na praia de Torres, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Bem estranhas mesmo, movimentação, surpreende quem estaria olhando. Pela 6ª noite consecutiva, pilotos de aviões que se aproximavam do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre avistaram os pontos iluminados e em movimento no céu. Está intermitente de 6 em 6 minutos. Mas os radares da aeronáutica não registraram nenhuma anormalidade no espaço aéreo. E tudo indica que não foi desta vez que os extraterrestres tentaram fazer contato com a Terra. Um estudo feito por um ufólogo dos Estados Unidos, onde esses eventos também já foram registrados, aponta que as luzes são reflexos do Sol em satélites. Os raios estariam sendo refletidos por satélites Starlink, que pertence à SpaceX do empresário Elon Musk. São mais de 3.000 na órbita da Terra para levar sinal de internet a todo o mundo. Temos alguns satélites que têm um revestimento, vamos dizer assim, que consegue refletir a luz do Sol de forma muito eficiente. Então, eles funcionam como se fosse um espelho. E com a proximidade do verão, a luz solar fica mais forte no hemisfério sul, o que ajudou a criar a lenda dos ETs sobrevoando Porto Alegre. O satélite justamente tem uma órbita, tem um tempo que ele leva a andar a volta em torno da Terra e ele vai passar por esse lugar ao mesmo tempo. Então, por isso estão sendo avistados também numa faixa de horário que sempre se repete. Não sei não, E viu? aí, amigo? Aqui no estúdio ninguém tá acreditando nessa explicação. Eu acho que todo mundo quer que o ET venha e fica torcendo para ser ET, viu? Essa que é a verdade. Mas é viu? que ele já tá Né? bem, né? Já estão muito comentando, assim, acho que os caras estão indo embora. É, Os caras muita verdinhos. bagunça. Eles vão se eles verem um pouquinho do que a gente é aqui, eles saem correndo. Essa que é a verdade. Olha, no próximo bloco a gente vai comentar sobre um reforço super fofo para a equipe do aeroporto do Rio de Janeiro. Gente, é cabrinha, olha que coisa maravilhosa. A natureza é incrível e a gente já explica o porquê para vocês. Não sai daí.
Tô amando a quantidade de pergunta que está chegando. Fique à vontade para participar do programa. Hoje a gente está falando de queda de cabelo, mas também o lado emocional, como isso pode prejudicar. Mas antes, então, de voltar no assunto do dia, a gente vai falar sobre um super evento da Sicredi que aconteceu ontem em São José dos Campos, que foi palco nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, desse super evento da Sicredi que reuniu 1.200 mulheres para falar sobre um tema fundamental ao universo feminino, que é a plenitude em todas as fases da vida. Para abordar o assunto, o Sicredi trouxe Bruna Lombardi. Olha. Gente, é isso aí. O encontro Envolvidas nasceu com o objetivo de impulsionar o empoderamento e o network entre as mulheres, com diversas discussões do universo feminino. Pois é. Além disso, o evento teve papel beneficente também. As participantes foram convidadas a fazer doações a instituições locais que apoiam mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Olha que interessante. Que lindo, né, gente? Então, o primeiro Sicredi Envolvidas no estado de São Paulo foi organizado pela Sicredi Vanguarda, que é uma das maiores entre as 108 cooperativas que entregam aí o sistema Sicredi. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 6 milhões de associados, e é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento também das regiões onde atua. São mais de 2.200 agências de atendimento digital, oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros e atendimento consultivo também. Agora, olha que curioso que aconteceu e a gente mostrou antes de ir para o intervalo, e muito fofo. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, teve um novo reforço. Pois é. Novos reforços? E a gente já mostra para você, gente, que é uma belezinha. Mas antes tem pergunta chegando e a gente vai fazer aqui então. Olha que interessante, doutor, para você ver, olha. Olá, Luquinha, Águida, que bom, pessoal, tá todo mundo aqui conversando com a gente. Gostaria de saber se para tratar a queda, esses massajadores elétricos que os terapeutas usam funcionam. Doutor, eu já vi isso na internet para vender, não sei se você já viu. É verdade, faz um sucesso. Não dá vontade de comprar, amiga? Dá vontade. Você olha assim e fala, ai, gente, que delícia. Quero comprar. Quero comprar. Ajuda para isso, doutor, ou não? Pode ser sincero. Tem muita coisa que a gente vai ver na internet, vendendo ali, que às vezes ajuda, outros não. Depende muito do diagnóstico que a pessoa tem. Então, o que vai mais ajudar, na verdade, é entender o que está acontecendo e saber as medicações adequadas que a gente pode usar para aquela pessoa com queda de cabelo. Mas tem muita coisa que acaba não funcionando, Lucas. Então, gente, fica ligadinho aí, que às vezes a gente vê na internet, dá uma vontade. Nem tudo é legal e funciona, né? Doutor, vamos falar então sobre quais hábitos realmente funcionam. Ótimo. Ou dicas e orientações para melhorar a saúde do couro cabeludo, do cabelo. Quando a gente pensa em saúde do cabelo, do couro cabeludo, a gente está pensando no cuidado com os fios e cuidado com o couro cabeludo. O principal aqui, a gente pensando na parte externa, é a gente controlar a oleosidade do couro cabeludo e a limpeza desses fios. Então, como é que a gente pode fazer isso com dicas práticas? Basicamente, dividindo em dois grandes grupos, pessoas com fios mais curtos, com um pouco mais de oleosidade. Quem seria quem? Em geral, são mais os homens. Então, ali a gente precisa de uma lavagem com mais frequência. Provavelmente lavar todos os dias. Em geral, bota um shampoo 2 em 1, que é mais prático. A gente acaba precisando de uma coisa, não tanto um condicionador e mais o shampoo. Então, um shampoo 2 em 1. Lava todos os dias, controla super bem a oleosidade. Em geral, as mulheres que têm o cabelo mais comprido, a gente precisa adicionar um condicionador, porque aquele cabelo ele acaba sendo um pouco mais agredido com o shampoo, que o shampoo ele é um detergente, então para ele poder limpar, ele agride um pouquinho, e o shampoo, o condicionador, ele vem para dar uma selada, deixar o fio mais penteável e tirar aquele efeito frizz que as mulheres acabam não gostando nem um pouco. Então, esses seriam cuidados básicos para a gente ter com os fios no dia a dia e com o couro cabeludo. Lembrando que a frequência vai depender da oleosidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que lavam 2 vezes por semana e está super resolvido, não tem mais oleosidade. Mas quem precisar todos os dias pode lavar, não tem então problema nenhum. Então, não tem uma receita de bolo, não? De bolo, não. Tudo é individualizado. Pode lavar todo dia o cabelo? Pode Não tem sim. problema nenhum. Ai, mas eu acho tão bonito cabelo sujo. Toda vez que eu elogio uma amiga minha, ela fala, meu cabelo tá sujo. Porque eu acho tão bonito cabelo de mulher suja, fica lindo, né? Fica com um brilho diferente. Olha que interessante que o Glauco e a Marcela comentaram, eles que são aqui de São José, quais alimentos que ajudam a fortalecer os cabelos. Legal. Não tem como, né, doutor? A gente tendo uma saúde bacana, reflete em cabelo, unha e pele, né?
Sem dúvida. Quando a gente tem uma queda de cabelo pelo estresse ou alguma coisa que pode estar levando aquela queda aumentada de fios no chão, a gente sempre vai investigar alguns componentes, fazer exames de sangue para saber se tem alguma deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente. Por exemplo, ferro baixo pode levar à queda de cabelo, selênio baixo, zinco baixo, tudo isso pode levar a uma queda de cabelo mais acentuada. Então, o mais importante, em vez de ficar citando aqui alguns alimentos, é ter uma alimentação super balanceada. Então, você tem que comer um pouco de verdura, comer um pouco de legumes, comer alimentos que têm fontes de proteínas, que têm ferro. Então, isso é fundamental, ter essa saúde balanceada. Isso vai refletir no seu cabelo também. Doutor, chegando mais uma pergunta da Milena. Obrigada, viu, Milena, pela sua participação. De Pindamonhangaba. Ela escreveu o seguinte: gostaria de saber o que pode ajudar na queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica. Ótimo. Que a pessoa deixa de comer, tem a ver, né? Porque tem isso também, né, doutora? A pessoa come menos, né? Então deve, não sei, né? Menos nutrientes também. Então aí, a gente pensando na queda de cabelo pós-bariátrica, a gente tem pelo menos 3 possíveis componentes que pode levar a essa queda de cabelo. O primeiro é a cirurgia. Então, qualquer ato cirúrgico leva a um estresse do corpo, aquela alteração hormonal que a gente comentou lá no primeiro bloco. Então, isso pode levar a uma queda de cabelo, só que aquele foi um momento único, ou seja, teve a cirurgia, já está resolvido. Se tiver a queda de cabelo, ela vai cessar ao longo do tempo, sem dúvida. O segundo é aquilo que as pessoas estão buscando. Quando você tem uma perda de peso muito rápida, que acontece pós-bariátrica, isso pode levar a uma queda de cabelo também. Mas o corpo ele vai se adaptar a esse processo de uma reestabilização, aquele novo peso da pessoa. Então, calma, essa queda de cabelo também vai passar. Agora, o terceiro componente é alguma alteração de vitaminas ou de nutrientes que a pessoa pode passar porque não está se alimentando direito, não está absorvendo direito as medicações. Aí quem vai ajudar mais a gente? É o próprio cirurgião bariátrico ou o próprio endócrino que está acompanhando esse paciente para saber se está repondo as vitaminas adequadamente, se está comendo direitinho. Então é fundamental que a gente volte àquele ponto que a gente acabou de comentar. A saúde no geral vai refletir no cabelo também. Excelente. Olha só, a Maísa de Guaratinguetá está comentando sobre a filha dela. E são 2 coisinhas que a gente pode conversar aqui. A anemia, que o doutor já comentou sobre o ferro. Então diz que a filha dela teve bebê também, teve uma anemia. Está com queda, e junto a depressão pós-parto, doutor, que tem a ver com o tema de hoje também, da parte emocional. Exatamente. Então, pós-parto, a gente vê que algumas mulheres passam por esse momento transitório de dificuldade de lidar com a criança, que é justamente a depressão depois da gravidez. Então, a gente conseguir resolver esse ponto, associar talvez às vezes com um tratamento com a psicologia ou com o psiquiatra, é fundamental, porque a gente controla esse estado emocional da pessoa e esse cabelo volte a crescer naturalmente depois. Doutor, mais uma perguntinha, tem muitas aqui chegando, obrigado, inclusive gente. De um xará seu, viu? Lucas Santos, de Caçapava. Sim. Tem uma pergunta, 28 anos ele tem. Meu cabelo cai muito todos os dias, já fiquei até com depressão por causa disso. Ficava com medo, chorava por conta disso, mas graças a Deus hoje estou bem. Ou seja, queda de cabelo com fatores emocionais, elas são reversíveis, né? São, se a gente consegue controlar a parte emocional da pessoa com a ajuda da psicóloga ou do psiquiatra, é fundamental para a gente controlar a queda de cabelo. Então, o estado emocional realmente está muito linkado à queda de cabelo, sim, e à autoestima. A gente sabe que o cabelo é muito relacionado à autoestima. Então, a gente recuperar a qualidade dos fios, deixar eles mais volumosos, com mais brilho, vai trazer mais qualidade de vida para o homem ou para a mulher, sem dúvida. Deixa eu até aproveitar e dar um toque, então, porque às vezes tem uns engraçadinhos que gostam de fazer piada com coisas dos outros, né? Então, tem muito homem que não tem cabelo, que é careca, e muita gente brinca muito com isso, né? Até aqueles que levam de boa, gente, você pode ter certeza que um pouquinho incomoda. Então, vale a pena a gente repensar até que ponto vale as brincadeiras, né? Tentar fazer algo mais jocoso ali com outra pessoa, que a gente pode estar mexendo numa ferida que a pessoa realmente sofre com aquilo. No caso, tem empatia, né, amigo? Com certeza. Tem gente que infelizmente não é assim, não tem. Agora sim, a gente vai mostrar bichos fofinhos que estão no aeroporto do Rio de Janeiro, né, amigo? Pois é, essa arma animal, a gente pode falar assim, que é fofinha demais, para espantar as aves que põem em risco a segurança dos voos. E a Amanda Martins vai estar pertinho dessa fofura.
Essa é a Estrela. A cabra tem apenas 4 meses de vida, mas já tem funções bem importantes no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. A Baby Bot, como é chamada pelos funcionários do aeroporto, tem a função de capinar o mato em volta da pista. E a apetite é o que não falta para ela. Afinal, ela consome cerca de 10 quilos de vegetação, isso por dia. As refeições da Estrela ajudam o Galeão a reduzir os custos e também o impacto ambiental. A gente pode também reduzir a quantidade, por exemplo, de queima de combustível. As roçadeiras manuais, elas são movidas a combustível diesel. Essa semana, a Estrela ganhou um novo colega de trabalho, o cintilante. Juntos, eles também ajudam em outra função, espantar as aves e, assim, reduzir os choques de aviões com bichos durante os pousos e decolagens. O Galeão também contratou a cadelinha Gigi e gaviões e falcões, cada um com sua função operacional. Tá vendo só? Eles fazem bem pra gente e ajudam, inclusive, né? É incrível, é um lugar tão tecnológico, dependendo de animais aí para conseguir fazer o melhor. Isso é lindo. Olha, a gente continua passando muita informação e de conteúdo para você. Agora chamando Douglas Cruz para falar sobre os destaques do Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. Douglas, boa tarde, querido. Quais são os destaques dessa sexta-feira? Boa tarde, Agda, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. O Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM teve 2 destaques regionais importantes. O primeiro fala a respeito da saúde, né? Após meses em queda, a Covid-19 voltou a registrar aumento de 55% aqui no estado de São Paulo. Segundo as autoridades da saúde, esse novo aumento dos casos se deve à chegada de uma nova subvariante chamada BQ1, que é da mesma linhagem aí da Omicron, que a gente sabe que teve aquele aumento de casos no começo do ano, foi por causa da Omicron. Uma pessoa, inclusive, já morreu em São Paulo depois de contrair a Covid com essa nova subvariante. Também os especialistas ressaltam que a falta da vacinação em terceira e quarta dose pode aí estar causando novamente esse aumento dos casos. Em São José dos Campos, por exemplo, somente 59% da população apta tomou a terceira dose e 27% tomou a quarta dose. Então, mais de 70% da cidade aí pode tomar essa segunda dose de reforço. O segundo destaque agora falando de economia, a Volkswagen anunciou a conclusão da implantação da plataforma MQB na unidade de Taubaté. Um investimento total aí de mais de 7 bilhões de reais, que permite a implantação dessa nova plataforma modular, que irá produzir o Polo Trek, novo carro aí da Volkswagen, que segundo essa plataforma também a montadora afirma que vai modernizar a produção. São 80 novos robôs chegando à unidade, vai melhorar a capacidade da linha de montagem em 33%, além de ter uma checagem melhor aí por câmeras, tudo isso em tempo real. Com essa nova chegada dessa plataforma, a gente tem um carro famoso aqui no Brasil saindo de linha, o Gol, que é o carro mais vendido da história do Brasil, vai sair de linha. Então a montadora vai produzir aí 1.000 unidades promocionais para essa saída histórica aí do Gol de montagem, e a gente espera que essa nova chegada aí em Taubaté da Volkswagen com essa nova plataforma venha ressaltar a economia da região, que foi tão prejudicada com a saída da Ford, da LG e também da Shell em Jacareí. A gente espera que a Volkswagen traga aí bons frutos para a economia regional com a Volkswagen lá em Taubaté. A movimentação da economia na nossa região, e numa época, inclusive, isso a gente viveu há pouco tempo, em que a produção realmente parou, porque não existia peça, ninguém conseguia fabricar, exatamente por causa da situação, né, da Covid e da economia que foi tão prejudicada no mundo todo. Obrigada, Douglas. Douglas, vamos rapidinho só comentar um pouquinho sobre as estradas aqui na região. Tudo tranquilo? 2 problemas aqui na região. Lucas, sim. O primeiro na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, quilômetro 109. Um acidente um pouco mais cedo causa, neste momento, uma lentidão de 2 quilômetros no sentido Rio de Janeiro. Um acidente aí que não deixou vítimas graves, mas está causando lentidão. E na travessia de Balsas, entre Ilhabela e São Sebastião, quem sai da ilha sentido São Sebastião agora enfrenta a lentidão de 1 hora de espera. Perfeito, meu amigo. Excelente final de semana para você. Descansa um pouco, que você trabalha muito, meu amigo. Com certeza, vamos todos descansar aqui. Tchau, tchau. Sextou, Douglas. Até segunda. No próximo bloco, a gente vai comentar que o clima da Copa está trazendo bastante oportunidades de emprego. Pois é, não sai daí rapidinho, a gente volta. Fica aí.
fica muito feliz. E pelo WhatsApp, então, a gente recebeu uma perguntinha falando sobre Covid e também saúde capilar. O nosso querido comenta aqui, ó, tive Covid. Depois do Covid saiu feridinha na minha cabeça e meu cabelo não parava de cair. O que poderia ser? Doutor, vamos comentar então, Covid, queda de cabelo, esse cabelo depois da Covid volta ou não? Perfeito. Então, realmente a Covid, a gente passamos por uma pandemia agora com aumento de casos e pode levar sim à queda de cabelo. É uma das causas mais frequentes que a gente tem visto no consultório nesses últimos anos. E por que isso ocorre? Porque a queda de cabelo pós-Covid, ela leva a um estresse ali naquela região e pode levar a uma ciclagem dos fios, só que eles não vão cair logo imediatamente durante a infecção. O interessante é justamente isso. Você tem Covid hoje, não vai ser amanhã que você vai ter queda de cabelo, vai ser aproximadamente ali 2, 3 meses depois que essa queda vai se iniciar. E essa queda vai durar aproximadamente mais uns 3 a 6 meses. Mas a vantagem é que essa queda de cabelo tem começo, meio e fim. Ou seja, ela vai parar sim depois que passar esse período. E esse cabelo tende a recuperar depois que cessa a queda de cabelo. O importante aqui é a gente diferenciar se tem outros tipos de queda de cabelo associada, porque muitas vezes você tem calvície associada ou tem uma deficiência de nutrientes, então a gente precisa identificar se é só a Covid ou se tem outras coisas. Aí a gente faz o tratamento e recupera sem dúvida os cabelos. Legal, perfeito, doutor. Daqui a pouco ele volta para falar com a gente sobre Mito e Verdade, que é aquele quadro bem legal e que a gente daqui a pouco vai fazer com o doutor, tá? Combinado. Vamos para o nosso bloco de notícias falando sobre Copa. O clima da Copa do Mundo está gerando oportunidades para quem está desempregado. Pois é, bares e restaurantes estão reforçando as equipes para dar suporte na hora dos jogos. A Luciana Viana vai comentar com a gente. Apesar dos 30 anos de experiência, João Marcos estava desempregado e agora conseguiu uma oportunidade. Sentimento de alegria e também não desista, continue se preparando porque o mercado está aberto. É o evento da Copa do Mundo, trazendo e gerando oportunidades, não só para os torcedores, como as pessoas que buscam oportunidade de trabalho, principalmente nesse final de ano. Os cargos com mais oportunidades de trabalho são para auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom e atendente. A gente espera que a Copa traga aí 30% de aumento no faturamento e também o setor quer contratar para poder dar conta da demanda que deve vir com esse incremento no final do ano. Nós temos hoje vagas em aberto, tanto na área de atendimento quanto em cozinha. E além dessas vagas, contrataremos também profissionais freelancers para o período de Copa e período de final de ano em função das confraternizações. E para dar as boas-vindas ao clima da Copa, o restaurante aposta também em novidade, como esses 2 drinks temáticos, Vibra Brasil e o Hexa. O primeiro é uma caipirinha tradicional, tipicamente brasileira, com o segredinho do caldo de cana. E o Hexa, e ele leva toques de frutas cítricas. E viva o Brasil! Olha só, gente. Eu quero um Hexa. Se beber, não dirija, viu, gente? Vai assistir o Jogo da Copa, vai de Uber ou de qualquer outro aplicativo. Ou de táxi também, que a gente tem um monte de taxistas assistindo. Mas não vai dirigir. É isso. Olha, todo dia a gente chama aqui a Lana Moraes, que atualiza a gente das notícias, meu Deus! Calma, dos destaques da web. Vamos chamar a Lana, que hoje é sexta-feira e tem outros destaques que ela vai mostrar pra gente. E aí, Lana? Oi, Águida, boa tarde, Lucas. Ela se emocionou com a bebida ali da Copa, né? É verdade. É com a rainha que você vai mostrar agora também, gente. Agora essa tira a palavra de todo mundo. Sim, a Beyoncé ficou sem palavras. A Beyoncé acabou de atingir uma meta lá no Spotify de 1 bilhão de streamings desse novo álbum chamado Renaissance, que ela lançou esse ano. E ela tá colhendo muitos frutos, então. Agora, ela tem 7 álbuns e 7 bilhões de streamings. 1 bilhão de streamings de cada álbum. Ela atingiu essa marca desse álbum que ela lançou no final de julho. Então, depois de um hiato de 6 anos dela sem lançar álbum, o último álbum foi o Lemonade, de 2016. Nesse álbum, ela já atingiu essa meta e a gente só colhe frutos bons. Com a atual música de trabalho que ela escolheu, Cuff It. Sozinha essa faixa já tem 182 milhões de plays no tocador de música do Spotify. E na última atualização, a Beyoncé tem mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Isso só nesse mês, ela atinge a marca de 50 milhões de ouvintes todos os meses pelo Spotify. Essa é a Queen Bee, né? E desde 2016, quando ela lançou o último álbum,
a fortuna dela aumentou cerca de 55%. Ela tinha 290 milhões de dólares de fortuna em 2016. Nesse ano, até o meio do ano mais ou menos, ela tinha 450 milhões de dólares, o que equivale a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Meu Deus do céu. Só pra gente ficar com inveja dela no final de semana. Gente, é tanto dinheiro que eu tô dando risada. Não, ele tá dando risada aqui, já tem uns 5 minutos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina Mas que é ela você merece. sair, você vai pro mercado, você não olha o preço das coisas. Imagina que é isso, gente. Deve ser incrível. Ela não consegue nem ir pro mercado, ela nem vai ao mercado. Ela nem compra, gente. Eu tô pensando com a minha cabeça de pobre, desculpa. Não é verdade? Ela manda alguém, Ela escolheu o esmalte novo todo dia. Ah, não gostei dessa coisa. Ela tem o esmalte dela. Ela tem o esmalte dela. É verdade. Ela tem o mercado dela também, né, gente? Ela tem tudo dela. Dela. Obrigado, ela tem o carro mais mano. caro do mundo também, ela é tudo com ela. Obrigado, minha amiga. Um Tchau, beijo bom pra final de você. semana. Beijo. Até segunda, eu vou te falar, a gente até chora de rir. Olha só, uma perguntinha que chegou aqui com uma fotinha, até antes do Mito ou Verdade eu vou colocar, porque a Sueli mandou pra gente. Ela fala assim, ó, faz uns 2 anos que apareceu isso no couro cabeludo da filha dela. Diz que coça muito, doutor, chega até a sangrar. Então ela quer entender o que pode ser, se é estresse ou por causa da progressiva que ela faz também. Diz que tem quase uns 2 anos. Diz que ela está perdendo o cabelo dessa região e quer entender. A gente sabe que não é uma consulta, o doutor tem que ver pessoalmente, mas só uma orientação então para a Sueli e a filha. Perfeito. Então isso é muito importante que a gente saiba que isso aqui não é uma consulta, mas uma orientação. Então, o que pode estar, quando a gente pensa, quando a gente vê uma área redondinha, uma área sem cabelo, como no caso da foto, pode ser sim pelo estresse emocional, como a gente viu até em outras imagens de internet, pode ser uma alopecia areata, uma inflamação que está levando ali a um processo de destruição dos fios, pode ser, às vezes, pode ser que a gente está arrancando os fios, que seria a tricotilomania, pode ser mesmo até uma infecção por um fungo, ou seja, uma tinea capitis, que a gente fala de um termo técnico. Então, pelo menos 3 coisas que a gente tem que pensar, e o mais importante seria o quê? O aconselhamento realmente para buscar um dermatologista, para fechar o diagnóstico e começar o tratamento quanto antes, para quê? Para recuperar esses cabelos e ela voltar a ter aquela área bem coberta. Então realmente tem que ir ao dermatologista, né, para fazer a avaliação. Agora, doutora, a gente vai para o mito ou verdade. A gente mostra uma frase e o doutor diz se é verdade ou se não é, tá bom? Vamos para o primeiro então, gente? Descobrir a causa da queda de cabelo é essencial para o sucesso de um tratamento. Sem dúvida, é fundamental que a gente saiba qual que é a causa para a gente ser assertivo no tratamento. Perfeito. Próximo mito ou verdade, então, para o doutor comentar com a gente. Mito ou verdade, doutora? A ansiedade pode causar queda de cabelo? Pode sim, a gente comentou bastante aqui que o fundo emocional pode levar à queda de cabelo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês aqui e com todo mundo em casa. Volte sempre, viu, doutor? Valeu mesmo, viu? Obrigado você em casa também pela participação. Muita pergunta chegando e a gente fica muito feliz. A gente se sente muito lisonjeado mesmo. É isso. Vamos saber qual é o nosso convidado de segunda-feira. Bom dia, eu sou Genivaldo Coelho de Souza, sou cirurgião cardíaco aqui em São José dos Campos. No dia 14/11, às 12h55, nós estaremos na Band no programa Falando Nisso. Vamos conversar um pouco sobre o coração e as cirurgias que podem acontecer com esse órgão. Aguardo vocês lá. Até mais. Perfeito. Doutor, só rapidinho, eu consegui mais um tempinho para a gente responder uma perguntinha sobre o câncer. Algumas pessoas que, graças a Deus, sobreviveram ao tratamento, estão mandando perguntinha, falando que mudou um pouco o cabelo e a queda também. Com o tratamento isso pode voltar, doutor? Pode sim. Com o câncer, muito provavelmente deve ter se relacionado à quimioterapia. A gente percebe que realmente o cabelo ele pode mudar a textura, ficar até um pouco mais cacheado. Mas muitas pessoas acabam voltando como era antes esse cabelo. Então esse cabelo pode ficar um pouco mais cacheado por um tempo e depois ele volta a ficar mais natural, ou seja, como era anteriormente ao tratamento com a quimioterapia. Perfeito, doutor. Obrigado mesmo novamente pela participação aqui com a gente. Um beijo para vocês. Amanhã quero lembrar, o Manhã na Band vai ser um pouquinho mais cedo, que tem um prêmio de Fórmula 1 em São Paulo. Então vai ser às 9 horas da manhã. Então o Rafinha vai chegar às 8 para trabalhar, né, Rafa? Um beijo para vocês, Deus abençoe muito. Excelente final de semana. Gente, o Rafa, o nosso câmera cinematográfico, tá morrendo de rir. Desejo você um excelente fim de semana. A gente se vê segunda. Beijo. Tchau, tchau.